Olá, amigos da Band, no ar mais o programa DNA. Bem, nosso convidado hoje é uma figura muito especial. Bem, vou falar um pouquinho dele e o nome vai no final. Nascido em 1959, morou na Savassi quando era criança e frequentou bastante o CEPEL na Pampulha. Foi aí que nasceu paixão pelos cavalos. Formado em economia, história da arte, desenho, pintura, esculturas em mármore e instalações, pós-graduado em marketing e publicidade. Apaixonado por arte, as obras dele estão representadas em 12 países. Estamos falando do artista plástico e gerente de marketing do Ponteio La Shop, Luiz Carlos Sternick. Boa noite, Sternick. Me conta tudo, não me esconda nada. Prazer tê-lo aqui, né? Tem muita história, tem muito filme aí rodando, vida que segue. Mas vamos falar do seu DNA. Qual é o seu DNA? O que está aí nessa grande figura, no caráter, exatamente aí? O que te embasa aí desde o berço aí? Primeiro, boa noite, telespectadores, participar do DNA junto com Paulinho Navarro, um amigo meu há mais de 40 anos. É um grande prazer estar contigo e agradecer a você esse convite que você me fez, agradecer a Rede Bandeirantes também por esse convite. Então, vamos lá. Nascido em Belo Horizonte? Nascido em Belo Horizonte, criado em Belo Horizonte, dentro de uma família russa judaica. Desde pequeno, valores espirituais determinando valores humanos. Desde pequeno, o caráter sendo todo formado por uma família, né, de pulso forte. Né? Você conhece meu pai, você conhece minha mãe. Aqui está a família, né? Aí está a família, aí, tem né? meu pai e minha mãe aí, tem meus avós. Você vê que de origem russa. O pai, qual que é o pai ali? Pera aí. Meu pai é esse de bigode daqui. Tá aqui de minha bigode. mãe é aquela de chapéu do lado dele. Estão vivos, né? Estão vivos todos dois. Figuras atuantes socialmente, Exatamente. como o filho também bastante atuante. Com certeza, né? personalidades fortes, né, Paulinho? Então, Forte. ali Puxou, nasci... Você tem o DNA. Tem um DNA de pai e mãe, com certeza. E a infância? Infância foi muito cobrado, né? Você desde pequeno tem que falar inglês, você desde pequeno tem que fazer um esporte, você desde pequeno tem que estudar, você tem que ser uma pessoa inteligente, mais do que o normal. Escola? Qual foi? Escola Theodor Herzl, depois eu passei para uma escola judaica em Belo Horizonte, depois eu passei para o Colégio Santo Antônio, mas bem rigoroso, né? Bem rigoroso no sentido de realmente estudar mesmo, falar uma língua. Ali com a fechura. Ali eu saindo da escola Theodor Herzl, uma escola judaica em Belo Horizonte, e indo para a escola Santo Antônio. Ali eu formando na escola judaica no Santo Antônio. Passarinho passou aqui e falou que você era mau aluno. Eu era um péssimo aluno. Eu não gostava de estudar, por causa dos cavalos, né? Eu desde pequeno, 7 anos de idade, 8 anos de idade, meu pai me deu um cavalo na hípica, me levou para a hípica. E eu dei muito trabalho para ele até a 19 anos. No bons tempos da hípica, lá na saída para São Paulo, não é isso? Exatamente. Eu comecei na saída, só tinha aquela hípica. Eu comecei ali e logo depois Marcos Mendes montou o CEPEL e eu logo fui para o CEPEL. E aí fiquei no CEPEL durante 30 anos da minha vida. Então, assim, a minha infância foi muito conturbada por causa de cavalo, né? Eu fugia da escola por causa de cavalo. O chofer me deixava na porta da escola, eu fugia na porta da escola. Isso foi até que ano aí? Paulinho, isso durou bastante tempo, né? Porque isso durou até uns 19 anos de idade, sabe? Acho que eu estiquei um pouco minha infância até 19 anos de idade, até que meu pai descobriu que eu botava as botas dentro da mochila em vez de caderno. E aí tirou tudo e me mandou morar em Israel para ver se eu consertava, né? Peraí, mas antes disso, mas aí você já estava na faculdade aqui ou não? Não, ainda não. Segundo grau, essas coisas? Exatamente. Na minha época era segundo grau. Eu fugi da escola desde que eu comecei o primário até o Colégio Santo Antônio, tomei bomba, recuperação, tudo por causa de cavalo. Eu fugia para a hípica. Né? Eu fugia para a hípica até que meu pai descobriu que eu fugia. Aí te mandou para as origens. E aí me mandou para um kibbutz em Israel morar para ver se eu esquecia de cavalo e levava a vida mais a sério. Esqueci. Meditou? Meditei, virei... Descobriu o que lá dentro de você? Eu descobri que eu precisava... Eu descobri que eu estava gastando muito dinheiro do meu pai com cavalo, que eu precisava parar com isso, primeiro de tudo. Mas ele trocou, então, só gastar dinheiro com você em Israel, então? Não, ele... realmente, eu vi que eu tinha que levar a vida mais a sério, eu vi que eu tinha que tomar... Em Israel, eu tomei consciência política, consciência econômica, eu me situei mais em Israel com aquela condição que eu morei em kibbutz. Quanto tempo você foi? Eu fiquei um ano em Israel, um ano morando em kibbutz, Israel. Tá. E voltou? E voltei, e logo que eu voltei, já querendo fazer economia, já querendo fazer publicidade, já querendo trabalhar, já querendo fazer alguma coisa na vida. Tem uma foto aqui em Israel. Essa foto foi a última foto que eu tirei em Israel naquela época, eu tinha 19 anos de idade. Refrescando. Entre Nachshalim, entre Haifa e Tel Aviv, que é essa foto, um kibbutz em Nachshalim.
Era um kibutz na praia. Tem mais reprodução de Israel, não, né? Não, de Israel é só essa foto mesmo, essa que foto eu mesmo. achei lá com a gente lá. Vamos lá. E os hobbies do Sternik? Hobbies são variados os hobbies, né? Porque eu gosto muito de cavalo, eu gosto muito de cachorro, eu gosto de musculação, eu gosto de malhar, eu gosto de montar, eu gosto de esquiar. Eu tenho N hobbies. Compulsão de vida. É bem intenso aqui, o rapaz é bem intenso, não tenha dúvida o jet disso. ski, Gosto muito de jet ski, escarpas do lago, criado em escarpa, mineiro criado em escarpa do lago. É um ritmo frenético a sua vida, não se aprofundar frenético em trabalho, que não é o foco. Mas como é que você divide seu tempo aí? Como é que é? Olha, Paulinho, não ser casado e não ter filho, não ser casado e não ter filho ajuda bastante. É você querer ter um horário mais livre, né? Você foi uma opção sua, né? Uma opção minha, não compromisso, né? Mas você dorme? Durmo 5, 6 horas por dia. 5, 6 horas por dia. Aí começa o quê? Começa com ginástica, faz? Começo às 7 horas da manhã, não. Começo em meditação às 7 horas da manhã. Eu sou um apaixonado por cabala. Eu faço uma meditação, primeiro de tudo. Pelo menos 1 hora de meditação. Aí depois eu vou tomar um banho, aí vou para o escritório. Como é que é essa relação com a cabala exatamente aqui? Cabala é mais do que uma filosofia, né? Cabala é muito abrangente eu tentar te explicar o que é uma cabala, mas a cabala é uma postura de vida, uma filosofia de vida. É mais do que uma filosofia de vida, porque a cabala pede ação, né? A filosofia você fica mais pensando. Tem uma relação com os números. Exatamente, também, né? tem a numerologia também, mas cabala ela é mais o meu relacionamento com você, o meu relacionamento com o outro e o meu relacionamento com Deus. Ela bota regras e dita as formas corretas de você fazer isso. E aí você consegue ter um minuto de silêncio na sua mente? Consigo. Ou sua mente não é tagarela? Não, tem hora que ela é tagarela, na hora que eu deixo. E na hora que eu falo para, ela para. Ela é bem treinada nesse sentido. São muitos anos de meditação, então ela é bem treinada. Na hora que tiver que parar, ela para. E a verbalização no dia a dia, no trabalho? É muito impressionante. Impressionante. É Duracell o negócio, a pilha? É Duracell. É Duracell. Tá. E a arte, Sternik, cada vez mais envolvido? Como é que começou essa história? A história começou há quase 20 anos que eu já estou no Ponteio, né? Como gerente de marketing do Ponteio, um shopping de decoração, de design. Eu sempre fui promotor de arte, eu sempre promovi arte. Bonito, né? Novinho, isso aí foi quando eu entrei novinho, né? Bem novinho. Hoje eu já estou com 58 anos, aquilo é bem novinho. E lá, paralelo a isso, você começou a desenvolver arte? E aí comecei a produzir arte, comecei a ser curador de arte. Mas começou nessa idade ou já tinha na terra aí? Não, comecei nessa idade. Eu comecei velho a fazer arte, com 40 anos de idade que eu comecei a fazer arte. E aí eu comecei a produzir, Paulinho Lender, que é amigo nosso, vários artistas que são amigos nossos em comuns, exposições que eu comecei a produzir. E um dia eu sonhei que eu estava pintando em Paris, em Montmartre, em Paris. Sonhei. Eu estava pintando em Montmartre, em Paris, que chegavam pessoas para ver o quadro. Em Paris. Exatamente, em Paris. E eu sonhei e acordei de manhã. Acordou pintando 7? Acordei e falei, vou comprar tinta e pincel. Fui lá. E começou. Coincidentemente, no dia seguinte eu tinha uma reunião com o Walter Salles. Tanto com o Walter Salles. Sem interromper, mas aqui são trabalhos seus, de maneira geral, né? São trabalhos que, inclusive, eu fiz para a Band. Ali tem Ricardo Boechat, ali tem Ana Paula Padrão, Simpsons. Tem um com você também aí, que eu fiz com você nessa última exposição para a Band. Eu estava na Liguda, eu pedi para esconder. Mas aí você começou com o Walter Salles. E aí, Walter Salles é um colecionador de arte no Brasil, né? Ele tem uma galeria em Poços de Caldas, uma das maiores galerias aqui no Brasil, uma coleção particular, fenomenal. E ele olhou o quadro e falou, nossa, que quadro maravilhoso, esse artista deve ser incrível. E eu falei com ele, bota o dedo, porque tá molhado, fui eu que pintei. E Walter não acreditou, e ele queria que eu lançasse Central do Brasil para ele, como eu lancei. E nesse contrato que lançaram a Central do Brasil, ele colocou umas cláusulas que eu tinha que estudar arte. E aí? E aí foi o maior meu incentivador, entrei para Guinhares, entrei para escolas de arte, entrei para História da Arte e comecei a desenvolver, comecei a pintar em Belo Horizonte mesmo, depois eu comecei a pintar Rio, São Paulo, Brasília e fiquei em Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte quase 20 anos. Que foram muito além do Brasil aí. Tá? E aí eu nunca esperava isso, eu nunca esperei isso na minha vida. Teve em Paris, não é isso? Sim, Paris, Londres, Milão, Nova York, Fortaleza, Chicago, São Francisco, Japão, Portugal, Argentina, enfim, já deu para ir. E aí, em meio a tantos elogios nessa carreira bem sucedida, as críticas, como é que você
lida com isso, não, no presente? Paulinho, depende de onde vem, né? Porque críticas de pessoas que entendem de arte, críticas de pessoas que amam a arte, é uma coisa, né? O que eu não aceito é a crítica de críticos de arte para cima de mim. Críticos que eu não vejo em nenhum salão internacional, críticos que eu não vejo em nenhum curso que eu vou internacional, pessoas que não vejo em nenhum país. Eu rodo bastante, você sabe disso, nós somos amigos particulares, você me acompanha, eu viajo bastante, eu não vejo ninguém. E aí, de repente, essas pessoas resolvem falar de crítica e resolvem fazer críticas à minha pessoa. Tá. É uma coisa que me irrita muito esta parte de críticas. Sou uma pessoa que não tem patrocínio, o patrocínio é meu mesmo, eu que vou atrás, eu que batalho, eu que cavo. É caro você pegar um avião, é caro você pagar passagem aérea. Os museus e as galerias não deixam você montar uma exposição. Você tem que contratar uma equipe para chegar lá, bater prego. Não é igual no Brasil, que aqui eu chego prego, bato onde é que eu quero e tá feito. Lá é outra coisa. Lá você tem que chegar com a equipe que vai fazer isso para você. E a inveja nesse processo? Paulinho, não sei, mas é uma coisa que me chateia muito, porque assim, o esforço que eu tenho, as pessoas não acreditam no esforço que eu tenho, né? As pessoas não veem o esforço que eu tenho. De passar, depois do ponteio, eu passo 6 a 8 horas diário em cima de uma mesa desenhando. Eu tenho sábado, eu tenho domingo, eu tenho feriados. As pessoas não acreditam que é um processo desse. Eu mesmo que mando fazer moldura, eu mesmo... Exatamente, eu mesmo que boto dentro de um avião, eu mesmo seguro, eu que contrato, eu tiro de dentro do avião onde é que eu estou lá fora, sozinho, para pegar caminhão, boto em caixotes. Eu saio de um avião com 20 caixotes desse tamanho de arte, sabe? Então, assim, as pessoas não sabem o que é isso. Eu chego no Brasil com dor nas costas, eu chego no Brasil, às vezes, entrando para um hospital. É bom que você leva uma academia. Pois e olha que eu faço uma academia para aguentar esse tranco, né? Para poder pintar e aguentar esse tranco. Então, assim, eu fico chateado que as pessoas não imaginam o que eu passo com 50 países do meu lado, 500 artistas plásticos. Você despintura um quadro seu, vem um cara e gruda um chiclete do Japão, vem outro cara da Indonésia e pega uma graxa que estava no chão e joga no seu quadro. A exposição está abrindo e você convive com isso. As pessoas não imaginam o que é isso. Treinamento? Elas não imaginam laboratório? O que é isso. A diversidade é um laboratório para a vida? A diversidade é um laboratório. A diversidade é um laboratório para a gente poder crescer. Eu acho que o ser humano ainda... A gente não sabe quem a gente é ainda. Eu acho que a gente ainda tem muito dentro para colocar para fora. De diversos... como é que eu posso falar para você? A gente tem que colocar para fora diversos talentos, diversas coisas que a gente tem. Então, acho que a gente tem que trabalhar muito ainda para poder aceitar essas coisas. Aceitar o outro, a diversidade. Exatamente. Né? A gente tem fechando esse bloco, você diria que o outro seria um espelho para o seu próprio desenvolvimento? Exatamente, já que você não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. É por aí? É por aí. É assim. E aí você tem que trabalhar, se lapidar. Você tem que trabalhar, você tem que se lapidar. Independente do seu trabalho, da sua arte. Exatamente para você, inclusive, você viver bem, você mesmo viver bem, né? Eu sou uma pessoa de muito shalom, sou uma pessoa de muita paz, eu tenho muita paz interior, né? Então, acho que isso tudo me ajuda, essas adversidades, até essa paz e falar, calma, não reage já de uma vez, não. Porque, assim, são salões internacionais, o mundo inteiro está no seu olho, jornalista para tudo quanto é canto, ou seja, você está com a cara na vitrine. Bem, eu vou chamar um intervalo comercial e a gente continua já com essa grande figura que é o Sternick, dando aqui uma lição de vida para você, nosso telespectador da Band. Voltamos já já. Bem, de volta com o programa DNA, que tem como convidado hoje o Luiz Sternick, ele que é publicitário, artista plástico, atua também no marketing do Ponteio. A gente está falando exatamente do DNA dele, da vida dele, e eu queria abrir sabendo se de uma frase, do ensinamento, você diria, o telespectador que está nos acompanhando agora, você deu uma lição de vida, falou de cabala, falou exatamente desse seu lado espiritual. Isso tudo sintetiza em quê? Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Eu acho que é a frase melhor que eu tenho na altura do campeonato. Né? E daí pulando, você tem medo de alguma coisa? Tenho. É de você mesmo, não, tenho alguns medos, né? A velhice no Brasil é muito ruim, né? A velhice no Brasil é um caso sério, né?
a falta de adaptabilidade para os velhos, a falta de respeito com o velho. É uma coisa que me preocupa, às vezes, passar velhice no Brasil, é uma coisa que me preocupa. Isso, para quem está nos sintonizando agora, eu vou lembrar que você é solteiro, você fez uma opção de vida, sim. E aí você tem uma velhice pela frente e tem que lidar com isso, né? Você se prepara para isso? Não, eu não me preparo para isso, não. Eu acho que você tem que sofrer na hora que tiver que sofrer, né? Antecipar é uma coisa que não me pertence. Não. E na hora que você parar, né? Você pensa em aposentar, já pensou nisso? Não, essa é uma coisa que não passa pela minha cabeça, né? Eu acredito que o artista plástico tem essa dinâmica dele própria, que ele pode ficar velho produzindo, né? Até quando ele morrer. Então, espero que o meu DNA me permita ter essa velhice pintando. Pintando o set também? Você pinta o set? Com certeza. Sim, pintou muito, né? Sim. Você teve uma vida social muito grande, só dá uma fugida aqui. Não, mas eu continuo. Eu não sou santo, né? Eu procuro ser uma pessoa melhor a cada dia, é diferente. De santo eu não tenho nada. Eu sou uma pessoa que gosta de viver, eu sou uma pessoa muito vivida, eu gosto desse relacionamento que eu tenho com meus amigos. Meus amigos são pessoas extremamente interessantes, extremamente bacanas. Você é um deles, você sabe disso. São pessoas que eu gosto muito dessa convivência, tenho uma vida social intensa, sim, gosto dessa vida social intensa, um círculo de relacionamento maravilhoso, uma amizade que eu não abro mão. Mas tranquilo na relação, independente dos amigos, ser bravo, o seu perfil passa por quê? Você diferencia quando está trabalhando, quando está relacionando com os amigos? Eu sou a mesma pessoa, eu não mudo não. Eu sou a mesma pessoa ali, aqui, é uma personalidade muito forte, né? Eu sou muito exigente, uma personalidade forte, bem exigente, mão de ferro, mas eu me divirto muito com vocês, não tenha dúvida disso. E com a família? Com a família também é a mesma coisa. Eu tenho uma família maravilhosa. Dedicada aos pais, a gente conhece essa história, meus pais, né? Você vê que meus pais hoje têm uma situação de saúde muito precária. Domingo eu estava catando onde é que tinha frango, molho pardo na cidade para poder levar para eles, para almoçar com eles. Maria das Tranças. Então, assim, são pessoas que se eu sou o que eu sou hoje, eu devo ao meu pai e minha mãe, né? Que me fizeram desde pequeno com isso, as viagens, que me ensinaram a viajar desde pequeno. Isso é fundamental, né? A educação. Porque você vê que aquilo que acontece dentro de casa é aquilo que você procura na rua também, né? Então, assim, eu vejo que, assim, toda a educação que meu pai me deu, a rigidez, né? De saber política, de saber economia, de falar a língua, de praticar esporte, foram bem rígidos nisso. Eu agradeço hoje essa rigidez que me levou a ser quem eu sou, né? Hoje eu posso chegar em qualquer salão internacional, posso chegar no Louvre, posso chegar em qualquer lugar e bem, né? E normal, natural, sem mudar, eu não mudo, é isso. Então, isso me deu uma facilidade muito grande de encarar a vida. Isso aí eu agradeço meu pai e minha mãe perfeitamente sobre isso. Isso aí entra na pasta de virtudes? Sim. Sim, eu dou de virtude porque meu pai e minha mãe são pessoas muito virtuosas, né? Dentro de casa eu aprendi o que é caráter, o que é virtude, o que é estudar, a arte, a minha influência da arte dentro de casa é muito grande pelos meus pais, música, enfim, é virtude. E virtude na que vem de família. De defeitos? Tem? Parte de defeitos tenho vários defeitos, Paulinho. Sou perfeccionista até o talo. De um perfeccionismo, às vezes até eu fico irritado com o meu perfeccionismo. Eu tenho defeitos de não gosto de bater papo furado, não gosto de ficar em barzinho, não gosto de ficar por aí. Alguns defeitos que eu tenho, realmente eu tenho alguns defeitos mesmo. Mas defeitos completamente sadios e aceitáveis, não tenho dúvida disso. Mas de personalidade forte, não tenho dúvida. Sua maior realização? Eu acho que a minha maior realização foi quando eu cheguei no Louvre. É uma realização, assim, porque eu fui muito criticado, né, de sair das artes plásticas como curador e virar artista plástico, né? Os artistas plásticos mineiros não conversavam comigo, os brasileiros não conversaram comigo, eles demoraram 10 anos para voltar a conversar comigo, né? Então, um dia que eu cheguei no Louvre, um dia que eu pude ver 8 mil pessoas paradas na porta, e o cara falou, o Louvre hoje está fechado. Eu falei, não, mas eu preciso entrar. Ele falou, não, você não entra na fila. Eu falei, não posso entrar na fila, eu tenho que entrar agora porque eu que estou expondo. O cara olhou para mim e falou assim, senhor é Esternick? Eu falei, sou o passaporte. Na hora que eu mostrei, o cara, imediatamente, na hora que eu desci aquela escada rolante do Louvre, que dá para parte do Louvre, até falar Luminuras. Até hoje falar isso com você, não sei se você está vendo aqui, que nós estamos, o pessoal, o espectador, não sei se está notando, eu fico emocionado só de lembrar isso, né? Descer as escadas, as lágrimas rolando aos prantos mesmo.
Bacana, e descendo, e jornalistas esperando embaixo, fotografias esperando embaixo, e eu chorando, e eu não queria passar aquilo, chegar lá de cara molhada, então, limpando a cara antes da escada chegar lá embaixo. E a forma como eu fui recebido por essas pessoas, a forma como eu fui recebido no salão e a forma como eu fui recebido pelos curadores do Louvre, o olho deles brilhavam, né? Eles olhavam para o meu olho deles brilhavam. E eles não mentem, né? Eles não têm dó, né? Uhum. Eles não têm dó. Eles são transparentes, é aquilo. E eles com aquele sorriso agradável, te falando, pô, nós conseguimos colocar esse cara aqui dentro. E a decepção? Teve? Tem? Várias decepções. Eu tenho 58 anos de idade, né, Paulinho? Então, a vida boa, né? Então, decepções a gente sempre tem uma ou outra. Mas nada que causasse algum trauma, né? Que trauma é aquilo que você está preparado, você não está preparado para acontecer, né? Mas nenhuma que eu falasse com você, nossa, não. Tá. O orgulho provavelmente deve ter sido o Louvre, né? Mas e o que falta depois dessa história para você assim, alcançar, para você? Almeja mais alguma coisa? Sonho? Sim, sonho ainda sim. Eu tenho alguns sonhos. Eu acho que ainda falta muita coisa para fazer. Eu acho que ainda tem muita coisa para fazer, né? Se pudesse, eu formava agora em Direito, se pudesse, formava em Jornalismo. Eu gosto muito de estudar, eu continuo estudando até hoje, né? Eu tenho aulas de cabala até hoje. Eu gosto muito de viajar, né? Eu estou com um sonho agora de ir para Tóquio. Você viaja muito? Quantos países você conhece? Você tem na cabeça? Ô, Paulinho, dá uns 38, 40 países já, né? Mas rodou assim, bem, né? Rodou bem. Mas o sonho rodou meu mesmo... Rodou no Sleep Bag também, não? Já, com certeza. Hein? Com certeza. Sleep Bag, com certeza. Tá. Mas eu acho que o meu sonho mesmo é Tóquio agora, fazer uma exposição em Tóquio, numa galeria em Tóquio, que é uma das maiores galerias hoje no mundo. Para trabalho aí, no caso? Trabalho. Tá. E nessas viagens, onde você gasta o seu dinheiro? Vai tudo aí? Como é que é? Você é meio vaidoso também, né? Você gosta, olha o modelito dele ali, olha lá. Né? Você gasta com roupa, bebida, comida, como é que você... Não, eu gosto muito com roupa, né? Eu preciso estar muito bem trajado, né? Não só no ponteio, como fora do ponteio, aonde eu vou também, aonde eu frequento, as exposições também que eu faço. As pessoas hoje não querem saber do artista plástico maconheiro, com chinelo no dedo, bermuda. O povo não quer saber desse cara, não. Mas você gosta de grife? Como é que é? Você é meio Mauricinho, assim? Não, você diria... quebra bem. Você faz um estilo... Eu não diria que eu sou Mauricinho, não. Eu dou uma quebrada street, boa. Assim, bem... Eu dou uma quebrada boa. Não, eu opto pelo clássico mesmo, que não erra. Mas, assim, talvez seja muito mais pela exigência de onde eu vou e com quem eu estou do que alguma coisa mais própria mesmo. Você tem um style aí? Ou você mesmo ser? Não, eu mesmo a gente acaba rodando. Eu trabalhei muito em indústria têxtil, né? Eu lidei muito com moda, trabalhei na Vogue junto com você, na Vogue também. Revista Vogue. Na revista Vogue. Então, acho que assim, essa influência que a gente teve de moda, tanto eu quanto você também, atingiu a gente, que a gente se vira sozinho nos 30 aí com essa história. Mas nada que virou mania, não, né? Não. A minha mania mesmo eu gasto muito com materiais. Eu gasto muito com tintas importadas, pincel importado. Eu gasto muito com materiais importados de artes plásticas. Quando você acorda, o que você pensa? Que bom que eu acordei e que eu tenho uma vida inteira ainda pela frente, que eu tenho milhões de coisas boas para fazer ainda. É a primeira coisa que eu acordo. A primeira coisa que eu acordo é agradecer a Deus, que eu ainda tenho muito que fazer. E na hora de dormir, agradece também? Na hora de agradecer, eu também agradeço. Eu acordo agradecendo e durmo agradecendo. Não é cabalístico isso, né? Você acordar agradecendo e dormir agradecendo é da cabala, não tenha dúvida disso. Mas isso, como é que é isso? Assim, detalhe um pouquinho. O judeu, ele tem tefilim, ele tem talida, ele tem kippá, ele tem instrumentos que ele usa, que ele amarra no braço também, ele dá voltas no braço, na cabeça também, o chale também. É uma hora que você se volta para Deus, uma hora de meditação que você se volta para Deus mesmo, de reconhecer que é soberano do mundo, que é Ele que manda em você. Correndo aqui, que o tempo está acabando aqui. O que você ouve quando você está no rádio? Ouve a sua cabeça cantando, ou uma música, ou um jornal? Não. Eu já há muito tempo que eu não escuto notícias, há muito tempo que eu não escuto televisão, não vejo televisão, eu já deletei isso. Então é música mesmo. John Mayer, de preferência John Mayer, John Legend, são dois que eu escuto bastante para eles, inclusive pintando. Se eu encontrasse com Deus, eu estou rindo porque... Ok. O que você diria para ele?
que eu diria para ele? Primeiro, eu chamo Deus de pai, né? Eu tenho um relacionamento, eu já tenho um relacionamento com ele, né? De credibilidade, de pai, de saber que ele é soberano do universo. Eu acho que a coisa que eu mais faria com ele quando eu encontrasse com ele é me abençoe de novo. Benção. E aqui no seu trato, no relacionamento, né, uma vida social ampla que você teve, herdou inclusive, como é que você viu a sua transformação, não da sociedade, dentro desse contexto? É uma coisa muito interessante, né, Paulinho? Porque foi uma transformação radical, né? Você passa a ser filho de e passa a ser você. Dentro desse contexto, muita personalidade que eu tive que ter, né? Porque onde eu ia, você é filho de, você é filho de, você é filho de. E eu resolvi botar a mão na roda, trabalhar bastante, trabalhei muito, dei muito duro, Fonfon, né? Trabalhei. Sim, porque meu pai é um cara extremamente inteligente, a inteligência dele é rara. Então, bater isso não é brincadeira. Minha mãe, essa mulher também é extraordinária. Então, bater isso dos dois e ir para frente não é fácil. Então, assim, eu resolvi botar a mão na roda e eu sabia, você tem que ser você e acreditar em você e fazer você. Você falou em bater. Se você bater a taquara no seu jazigo, você escreveria o quê? Fui feliz. Foi feliz? Fui feliz. É isso? Fui feliz, graças a Deus. Tá. Consegui muita realização, né, Paulinho? Muito sonho e muita realização. Esse é o Sternick em suas palavras. Com Quem certeza. é ele? Dinâmico, forte, perfeccionista, inquieto, polivalente. Me conheço bem. Para fechar, um conselho para o meu telespectador. Eu acho que é o conselho que eu uso para mim mesmo, né? Não faça com outro aquilo que você não quer que faça com você. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar. Dali Sternick, prazer tê-lo aqui. Isso agregou muito, espero que também para o meu telespectador, aguardando você aqui no nosso horário de 18h50 de todos os sábados. Grande abraço e até o próximo, se Deus quiser. Obrigado, Sternick. Obrigado a você. Tchau, tchau.